Boa noite, meus queridos irmãos e amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. É com grande alegria que a FEMPRUM recebe para iniciarmos mais uma programação. Graças a Deus pela oportunidade que o nosso Deus nos dá de servi-lo de diversas formas. E hoje, virtualmente, mas que seja um momento especial e importante para as nossas vidas. Essa programação tem como tema Férias com o FEMPRUM. Então, essa é a primeira programação. Nós temos ainda mais 4 sextas-feiras que poderemos nos encontrar novamente com a graça do Senhor. Então, não deixe de acompanhar. Para que nós iniciemos a nossa programação, eu peço para que, se você estiver com a sua Bíblia, você abra a sua Bíblia no Salmo 150. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. Salmo 150 diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muito grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Graças a Deus pela oportunidade de fazermos parte do povo do Senhor e desta forma louvar a esse Deus. Louvar a quem é de direito, ao Criador de todas as coisas, ao soberano Rei, ao Deus Criador. Então é com grande alegria que nós estamos aqui, para louvar ao nosso Deus, para ouvir a palavra do nosso Deus, assim guardando-a no nosso coração e praticando-a dia após dia. Nesse momento eu farei uma oração e logo após o nosso querido preletor estará com a palavra. Então peço para que você esteja atento neste momento para ouvir a voz do Senhor. Oremos. Santo Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, muito obrigado, porque nós temos a oportunidade de sermos teu povo, ó Deus, e assim poder louvar ao Deus Criador, ao único e verdadeiro Deus. Pai, é com grande alegria que nós estamos aqui, Pai, realizando mais uma programação da FEMPRUM para a glória do Senhor, ó Pai. E neste momento, em especial, nós pedimos para que o teu Santo Espírito esteja com o preletor da noite, ó Deus, com o reverendo Tito, que o Senhor continue o abençoando como tem feito até hoje, ó Pai, e que neste momento ele seja utilizado, ó Pai, usado para a honra e glória do teu santo nome para abençoar as nossas vidas, ó Pai. E que a nós que escutaremos a tua palavra, que possamos estar com os nossos ouvidos atentos, ó Deus, para que possamos guardar a tua palavra e assim praticá-la dia após dia, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. E é no nome do teu Filho, Cristo Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Reverendo Tito, o Senhor está com a palavra, fique à vontade. Deus abençoe. Amém, amém. Boa noite a todos, graça e paz. Uma grande alegria, viu, meus irmãos, poder participar com vocês desse trabalho da Federação de Jovens. Começar mais um mês, né, de lives, buscando aí nesse período de julho, período comumente de férias, a edificação, sobretudo para nós que somos jovens. Nosso tema nessa noite, que nos foi passado, cuja proposta é falar ao longo do mês, torna-te padrão dos fiéis, está baseado lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos destacar aqui o verso de número 12. É o texto base para esse mês de estudos. E hoje nós vamos falar do primeiro aspecto que esse texto fala, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Então, nós vamos ler esse verso, versículo de número 12, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.
Se você puder abrir a sua Bíblia e olhar para o contexto dessa passagem, nós vamos perceber verdades muito preciosas, né? Aqui nós temos um olhar do apóstolo Paulo cuidadoso e amoroso a respeito do ministério pastoral de Timóteo. Ele escreve uma carta a um jovem pastor com muita preocupação, com muito cuidado, para que Timóteo não caia em algumas ciladas. As ciladas, por exemplo, de alguns dos seus oponentes. Se você for lá para o capítulo 1, logo no início da sua carta, o apóstolo Paulo deixa muito clara essa intenção. Veja no verso de número 5, Paulo diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Então a intenção de Paulo é muito clara, admoestar em amor um jovem pastor. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, então, desviando-se do coração puro, de consciência boa, de uma fé sem ser hipócrita, essas que se desviaram perderam-se em loquacidade frívola. Isso é, palavras inúteis, falam de maneira inútil, fala de uma forma fútil, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, todas as vezes que Paulo aconselha o jovem pastor, os oponentes do evangelho, os falsos mestres, estão na mente de Paulo. Estão, de certa forma, como um pano de fundo nessa carta. Por isso que quando Paulo aconselha o jovem pastor, isso fica muito evidente nessas características que Paulo incentiva Timóteo a seguir, que são características contrastantes com as características dos oponentes que Paulo também vai descrever na carta. Por exemplo, nesse início, né, do capítulo 4, nesse capítulo 4, verso 12 que nós lemos, Paulo diz que Timóteo deve ser um exemplo para os fiéis, né? Torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, isso é, na linguagem, uma vez que os oponentes, como nós vimos no capítulo 1, versos 6 e 7, falam inutilidades, né? Loquacidade frívolas. Nem eles mesmos sabem, têm noção do que eles falam. Então, por causa disso, Timóteo deve ser um padrão na sua linguagem. Ele deve ser um padrão também no procedimento, que é o que vocês vão ver na próxima sexta-feira. Por quê? Porque os oponentes do evangelho trouxeram descrédito à igreja por causa do procedimento deles. Timóteo deve ser um exemplo no amor, porque esse amor foi abandonado pelos oponentes, pelos falsos mestres. Timóteo deve ser um exemplo de fé, porque os oponentes naufragaram na fé, como Paulo vai escrever no final da carta. E deve ser um exemplo de pureza também, Timóteo, porque os oponentes do evangelho mancharam essa que deveria ser uma marca de um ministro, né? A pureza. Pureza na sua consciência, pureza na sua vida moral. Então, por isso que o objetivo de Paulo é admoestar, em amor, cuidar, porque Paulo sabe que Timóteo estava enfrentando oposição. Muitos consideram que Timóteo, pelo teor do incentivo de Paulo, talvez estivesse desanimado, precisando de encorajamento. Então, se ele seguisse essas instruções do apóstolo Paulo, ele tornaria o evangelho o centro da sua vida, e não apenas o centro da sua vida, mas o centro do seu ministério. Por isso que Paulo começa dizendo, olha, você não deve deixar que as pessoas o desprezem simplesmente pelo fato de você ser jovem, mas você seja um bom exemplo. E aí no verso 13 desse capítulo 4, você pode olhar lá, ele diz, então você deve se dedicar às escrituras. No verso 14, Paulo vai dizer, então você não deve se esquecer que você tem dons para o ministério. Deus deu dons a todo mundo, então você tem dons. Todo mundo no sentido bíblico, né? Cristão, todos os filhos de Deus. Né? Mais à frente, no verso 15, Paulo vai dizer para Timóteo, olha, você deve praticar essas instruções, você deve mergulhar nessas instruções, de modo que o seu progresso nessas instruções pastorais seja visível a todos. E por fim, no verso 16, que encerra esse contexto, Paulo vai dizer, olha, você deve cuidar de você mesmo, cuidar do seu ensino, permanecer, pois se você perseverar nessas instruções que eu estou te dando, você vai salvar a si mesmo e aqueles que te ouvem. Olha que interessante. Ele deve se tornar padrão na palavra, e no verso 16, porque fazendo isso, você vai salvar a si mesmo e aqueles que ouvem a sua palavra. Então dá para perceber que há uma conexão aqui. Paulo mostrando a importância do que nós vamos falar nessa noite, do palavreado. Porque numa primeira leitura, é possível que quando você ouça esse versículo, você pense assim, ó, torna-te padrão na palavra. Aí você pensa que, de forma específica, Paulo está falando para Timóteo se tornar um padrão na palavra de Deus. Embora seja verdade que a palavra de Deus deva moldar, deva nos modelar,
Paulo especificamente está falando aqui do linguajar, do palavreado. Alguns pensadores vão mais além, acreditar que Paulo está falando especificamente da pregação. Uma vez que Timóteo tem um ministério pastoral e ele é chamado para instar, para pregar, quer seja oportuno ou não, exortar, doutrinar, Paulo talvez esteja aqui de uma forma ainda mais específica falando quanto à pregação desse jovem ministro. E aí, então nós temos que pensar da seguinte forma: nem todos que estão nos ouvindo nessa noite são ou serão pastores ou jovens pastores como Timóteo, que foi o receptor original dessa carta. Então, no primeiro momento, o sentido original foi um pastoreio de Paulo, um pastor experiente, que já está ao final do seu ministério, cuidando de um jovem pastor. Então, nem todo mundo aqui talvez se encaixaria nesse primeiro perfil. Contudo, como nós olhamos para o contexto dessa passagem, existem algumas similaridades que nos aproximam de Timóteo. E nós vamos destacar algumas delas. Somos jovens, temos dons espirituais para servir ao Senhor e falamos. Então, se você se enquadra em alguns desses aspectos, sendo jovem ou não, tendo dom espiritual por ser templo do Espírito Santo e falando, nós temos similaridades aqui com este jovem receptor original dessa carta. Por isso, então, que o nosso tema nessa noite da nossa palavra é jovens padrões no serviço comunicam-se redentivamente. Então nós vamos nos valer dessa passagem e de outras passagens que nós vamos trabalhar com essa temática. Jovens padrões no serviço que comunicam-se redentivamente. Eu quero chamar a atenção, em primeiro lugar, sobre esse aspecto que pode parecer óbvio, mas precisa ser destacado, que é você fala. Paul Tripp traz num livro maravilhoso e recomendadíssimo chamado Guerra de Palavras, a seguinte ideia, né? O livro de Gênesis nos mostra que Deus fala, o homem fala, mas tem um problema. A serpente também fala. E o problema se dá ali na comunicação pelo fato do homem não ter ouvido a palavra de Deus, mas o que a serpente falou, que foi uma distorção da palavra de Deus. Então, a fala deve ser considerada espiritualmente. É isso que eu quero destacar inicialmente. Eu sei que você fala, né, naturalmente, né, salvo se tivermos algum problema em nossa fala, mas alguns falam mais, outros falam menos, mas geralmente nós falamos todos os dias. Nós somos pessoas de palavras. Esse é um dos aspectos que mais nos identifica em relação à nossa vida diária. Nós nos comunicamos. Contudo, nós devemos começar a pensar nesse mundo de palavras, de comunicação, reconhecendo que as primeiras palavras ditas não foram ditas por um humano. Gênesis nos mostra ali, né? Disse Deus, haja e ouve. Ou seja, as primeiras palavras que foram proferidas na história, né, foram ditas por Deus. Deus disse, e o que ele disse aconteceu. E veja, o próprio texto de Gênesis nos mostra que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós falamos. Há um autor que ele diz o seguinte, a palavra, é assim que Jesus Cristo é chamado por João, né? A palavra. Né? Em nossa tradução está o verbo, né? Mas talvez fosse melhor entendermos dentro dessa perspectiva. A palavra. Então, Jesus Cristo, a palavra, nos fez o seu local de habitação para que tenhamos o poder de falar como ele planejou. Então, eu quero que você comece a pensar comigo sobre essa perspectiva. Cristo, que é a palavra de Deus, habita em nós, nos faz o seu local de habitação para que nós tenhamos o poder de falar como ele planejou. Que nós vamos chamar isso de falar redentivamente. Então, o que nós precisamos é pensar justamente nesse resgate da fala como um elemento profundamente espiritual. Nós nunca entenderemos a profunda importância das palavras, o como tornar-nos modelos na palavra ou da palavra, a menos que comecemos, meus irmãos, por esse sentido original, de que as palavras originalmente pertencem ao Senhor. As palavras não nos pertencem. Se você considerar que as palavras pertencem a você, que você é o dono das suas palavras, você vai perder, assim, a real noção da ideia do que é uma comunicação. Porque você nunca disse uma palavra sequer que pertença a você. Porque as palavras pertencem ao autor, ao criador, aquele que inaugurou o seu uso. Muitas vezes nós achamos que as palavras
se tornam, assim, superficiais, não muito importantes, porque nós consideramos as palavras apenas sob essa perspectiva, de que elas são pequenas ferramentas para tornar a nossa vida mais útil, mais fácil, quando, na verdade, nós precisamos resgatar esse princípio de que as palavras são um dom poderoso, dado por Deus, que se comunica para que nossas palavras também sirvam a um propósito divino. E aí nós somos levados, por exemplo, ao livro de Provérbios, que é um tratado de conversas, né, e de observações, que traz diversas percepções sobre a importância da fala, mas que nos ajudam a perceber o poder direcional das nossas palavras. Provérbios 18, 21, Salomão observa o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você nunca disse uma palavra neutra em sua vida. Não existe neutralidade na nossa palavra. Veja que Salomão faz questão de observar que as palavras possuem direções. E ele dá aqui duas direções possíveis. Só elas são possíveis. Suas palavras se movem ou na direção da morte ou na direção da vida. A morte e vida estão no poder da língua. Então, se suas palavras estão se movendo nessa direção da vida, elas são palavras de encorajamento, palavras de esperança, palavras de amor, de sabedoria, de correção, de instrução. Mas se suas palavras se movem na direção da morte, elas serão palavras de ira, malícia, discórdia, fofoca, desprezo, racismo, violência. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente precisa pensar nessa noite. Palavras possuem uma direção. Palavras não são neutras. Quando você ouvir algo relacionado à comunicação, à fala, você deve pensar em algo sagrado, algo muito significativo, algo elevado, porque isso pertence a Deus, e Deus deu ao ser humano para que faça uso para a glória dele. E daqui nós já temos uma primeira oração que a gente tem que fazer. Ao Senhor, Deus, nos ajude a nunca olhar para as nossas conversas como algo insignificante, mas como algo que pertence ao Senhor, para a glória do Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para a gente pensar em como nos tornar, como jovens que somos, modelos, padrões no serviço por meio de uma comunicação redentiva, é que o universo das nossas falas, ou o uso das nossas conversas, é um universo muito problemático. Quando a gente olha para Tiago, capítulo 3, por exemplo, ele dá diversas qualificações da língua, dizendo que a língua é fogo, né? É como uma chama, uma faísca que põe a perder toda uma floresta. Ela não pode ser dominada por um ser humano. Ela põe em risco toda a existência, né? Ela é um mundo de iniquidade. E aí eu quero me valer desse princípio, né? Tiago diz que a língua é um mundo de iniquidade, é um universo, um cosmos de iniquidade. Veja, é um universo, é algo assim gigantesco. E Tiago diz, de maldade. Então veja, eu não te conheço, nós não estamos tendo a oportunidade de interagirmos presencialmente, mas eu sei que a fala, a comunicação, é ou já foi, ou será um problema na sua vida. Não porque eu te conheço, mas porque eu me conheço. Então, você sabe que você tem necessidade de melhorar a sua fala, a sua comunicação. A prova disso é, quem de nós aqui ficaríamos bastante confortáveis se nessa programação fosse tocada uma gravação de tudo que você disse, por exemplo, no mês de junho que passou? Pessoal, se nós disponibilizássemos no YouTube tudo o que você falou, uma fita, né, de todas as horas, com tudo que você disse, você ficaria confortável? Certamente não, você ficaria um pouco constrangido, porque tem coisa que você gostaria que as pessoas não soubessem que você falou. Então, vamos pensar nesse segundo ponto. Qual é o problema? Qual é a dificuldade da nossa conversa? Porque todos nós temos problemas para falar. Porque todos nós olhamos para trás e desejamos que algumas palavras nunca tivessem sido ditas. Se a gente pudesse arrancar da história palavras que foram proferidas no passado, nós o faríamos. Todos nós temos algum tipo de arrependimento com algo que nós falamos, não podemos trazer de volta. E aí, então, eu quero propor a leitura de um texto que nos ajuda a perceber o problema com a nossa palavra, com a nossa conversa. Está lá em Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas. Nós vamos projetar Lucas capítulo 6, a partir do verso 43 até o verso 45. A palavra de Deus diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto.
porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O que Cristo está nos dizendo aqui é algo muito significativo. Cristo desafia aqui uma perspectiva que nós temos a tendência de não aceitar, de relutar. Mas, em outras palavras, Cristo nos ensina que nós vivemos com o coração. E a gente precisa lembrar dessa linguagem bíblica do que é coração. Certamente, talvez você já tenha sido instruído, mas talvez você não perceba também a profundidade dessa ideia de coração. Porque a Bíblia divide o ser humano em nomenclaturas, tá? Essa divisão é apenas em termos, em duas partes, porque o homem é uma unidade, né? E nós entendemos teologicamente que é uma unidade psicossomática, que é essa junção de corpo e alma. E a Bíblia fala, né, do homem exterior, do homem interior. O homem exterior é o físico, né? É a casa que Deus deu a você para carregar o seu coração enquanto você está aqui na Terra. A gente chama muitas vezes o corpo de traje terrestre, né? Essa carcaça velha que nós temos que acaba se desgastando, né? A Escritura também fala do homem interior e usa muitos termos: mente, emoção, alma, espírito, desejo, vontade. Mas se a gente pudesse juntar todas essas palavras em um termo básico, esse termo seria coração. É um termo usado mais de centenas de vezes nas Escrituras, e é um dos temas mais desenvolvidos por toda a Escritura. Quando a Bíblia usa o termo coração, ela está falando ali do âmago causal da sua personalidade. Nós temos dois exemplos disso. Provérbios capítulo 27, diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então você é o que é o seu coração. Não é apenas o que contém, mas o que é o seu coração. Como na água o rosto corresponde ao rosto, você vai no espelho, você vai se ver, o coração é você. Em outras palavras, é isso. Salomão também traz um conselho que Davi lhe deu, no capítulo 4. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então a gente percebe, e isso ressoa nas palavras do Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 6, verso 45, que o coração funciona como esse sistema direcional. Seria uma espécie de volante. O nosso comportamento não é causado por situações, por relacionamentos. Aquilo que nós falamos não é determinado, né? Essas experiências externas podem influenciar, mas elas não determinam o nosso comportamento, a nossa fala. O nosso comportamento, na verdade, é causado pela forma como que o nosso coração reage e interage com elementos externos. Mas nós funcionamos de dentro para fora, e não de fora para dentro. E Jesus usa esse exemplo maravilhoso aqui para nos mostrar sobre essa perspectiva, né, da abundância do coração fala a sua boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que está abundando no coração, aquilo que está transbordando no seu coração, é aquilo que vai ser verbalizado. Então você precisa deixar isso ressoar no seu coração agora, porque isso é muito difícil de aceitar. Certamente você já ouviu alguém falando isso, ou até mesmo você proferiu isso para alguém. Algo que você falou ali no calor das emoções, com o sangue quente, e você disse: puxa, eu não queria dizer isso, me perdoe. Sendo bem bíblico, o ideal seria que você dissesse: por favor, me perdoe, porque eu quis dizer realmente isso, mas eu não deveria nem querer dizer isso. Porque se aquilo não tivesse no seu coração, não teria saído na sua boca. Sabe quando as pessoas falam de pessoas bêbadas, embriagadas, que começam a falar bobagens, como se o álcool tivesse feito essa pessoa falar algo inconveniente, ou todas as vezes que essa pessoa bebe exageradamente, essa pessoa começa a falar besteira? Na verdade, o álcool, ele só diminui os filtros morais, ele retira os filtros, as avaliações, as percepções morais que as pessoas têm, abrindo esse caminho para que o coração comece a enviar à boca, sem filtros, essas palavras. Então, não há nada que saia da boca de um bêbado, por exemplo, que não estivesse no seu coração em primeiro lugar. Então, o álcool não cria a perversão que sai da boca. O álcool afrouxa o filtro.
ele afrouxa os lábios e os lábios se soltam para fluir aquilo que está transbordando no coração de uma pessoa. Então aqui está o grande ponto que a gente precisa entender nesse segundo aspecto que nós estamos trabalhando. Os problemas na fala, olha, nós não somos padrões na fala, muitas vezes, por causa do nosso coração. Problemas na nossa comunicação não são problemas de vocabulário, não são problemas técnicos, não são problemas acadêmicos, cognitivos. Problemas com palavras, em sua forma mais essencial, de acordo com Cristo, são problemas cardíacos. Não fisiologicamente, mas espiritualmente falando. Então, por isso, Cristo dá esse exemplo maravilhoso para mostrar essa realidade da conexão do coração com a boca. Ele usa o exemplo da árvore, né? Qual é a melhor maneira de você reconhecer uma macieira? Se o fruto da macieira, né, é uma maçã. E quando você olha para aquela maçã, você não tem dúvida que aquela macieira é uma macieira até a extremidade da sua raiz. Então, você nunca vai plantar, por exemplo, pêssego para obter maçã. Então, o ponto que Jesus está nos ensinando, por mais óbvio que pareça, é muito profundo. Eu quero que você grave isso, se você quiser escrever isso, guarde isso no seu coração. O princípio que Jesus Cristo está nos ensinando é o princípio da consistência orgânica. É isso mesmo. Existe uma consistência orgânica entre aquilo que está no seu coração e aquilo que sai da sua boca. Nunca se esqueça disso. Consistência orgânica do que está no coração e do que sai da boca. Então você precisa, nesse momento, fazer uma segunda oração. A primeira foi: Senhor, me faz perceber que as palavras possuem um propósito dado pelo Senhor. Nós já oramos isso. Agora é a sua segunda oração, dizendo, na verdade, uma oração de confissão de pecados. Senhor, eu sou o meu maior problema na comunicação. A maior dificuldade, o maior perigo, as armadilhas que estão diante de mim na minha vida, na verdade, foram postas por mim mesmo. Então me ajude, Senhor, porque o problema está dentro de mim e não fora de mim. Então você percebe que somente assim, quando você estiver diante do Redentor, humildemente disposto a assumir, independente das pessoas imperfeitas com quem você vive, dos estímulos péssimos que você pode receber no seu trabalho, na sua escola, nos seus estudos, no mundo decaído, onde você mora, independente disso, se você se chegar para o seu Redentor e reconhecer que o maior problema da sua fala, que você tem falhado na palavra, você não tem sido padrão de discurso, de comunicação, se você assumir isso, é aí que você vai dar o primeiro passo para uma direção de mudar biblicamente, porque você vai reconhecer a origem do problema. O problema está lá no coração. Então nós já vimos até aqui o caráter original, o sentido original, profundo e espiritual das nossas palavras, que Deus quer resgatar isso. Falar não é algo assim superficial. Qualquer um faz. Qualquer um faz e pode fazer de forma errada, não de forma redentiva. E cada um vai prestar conta a Deus de cada palavra frívola, cada palavra inútil que soltar. Jesus Cristo disse isso. Nós daremos conta a Deus de cada palavra frívola que proferirmos. Então, não há neutralidade. Não é assim, do tipo, olha, eu só vou fazer um comentário. Não, eu vou falar só uma besteirinha aqui. Não existe falar uma besteirinha. Nós vemos isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, que esse universo, como o Tiago diz, é um mundo de iniquidade, um universo de iniquidade. Então, esse universo, na verdade, tem origem em nosso coração. Porque há uma consistência orgânica entre o que está em nosso coração e o que sai da nossa boca. Então a gente tem que partir para a ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Como que eu posso, então, ser um modelo de comunicação redimida? Esse é o nosso tema. Jovens, padrões no serviço, né, o serviço de Deus, que possuem dons espirituais e que tem uma comunicação que é feita dentro dessa perspectiva redentiva. Como é que a gente tem essa comunicação? Eu quero propor a leitura de um texto, 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. O primeiro passo para a gente desenvolver essa comunicação redentiva se dá em entender que a luta para ser esse modelo de comunicação é uma luta pelo coração. Veja como isso está conectado ao que nós temos visto até aqui. Paulo escreve assim aos Coríntios, na sua segunda carta. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então você percebe como que o pecado faz algo terrível com você? O pecado transforma você em você mesmo.
O pecado reduz a sua vida ao tamanho da sua vida. O pecado te torna obcecado pelos seus desejos, por aquilo que você acha que é sua necessidade. Então Jesus Cristo morreu para que os que vivem não vivam mais para si. Então perceba que o pecado é fundamentalmente antissocial. Porque o pecado faz com que você ame mais a você do que qualquer outra coisa. Cuide dos seus interesses mais do que qualquer outras coisas. Fique obcecado por aquilo que você quer. Como quiser, quando quiser, por que você está querendo aquilo, onde você quer aquilo. Enfim, o pecado transforma você em um tanque sem fundo de demandas, de direitos, de expectativas. E você, então, passa a olhar para as pessoas de forma manipuladora. As pessoas são meios para atender às minhas demandas. Você usa as pessoas para que as pessoas supram as suas necessidades. Então, essa é uma tendência que Paulo diz aqui, que o pecado faz conosco. Faz com que a gente viva nesse confinamento claustrofóbico, poderíamos assim dizer, do pequeno mundo do eu. O pecado faz com que a gente torne o mundo, o universo, no centro de nós mesmos. Então, olha o que ele diz. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Profundo isso, né? E o que é mais maravilhoso, meus irmãos, é que nós não fomos projetados para viver assim. Nós fomos criados para viver no reino glorioso de Deus, com fronteiras amplas, além de qualquer coisa que nós podemos ou poderíamos imaginar ou desejar. Estruturalmente, a nossa vida foi criada por Deus para ser dirigida não pelo nosso querer, não pelo nosso desejo, mas pelo desejo de Deus para nós. Não para nós vivermos no pequeno reino claustrofóbico do eu, mas para que a gente possa viver para Deus. Não para a gente cooptar as pessoas ao meu redor para servir ao nosso reino. Por isso que o texto diz, ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a gente precisa, em primeiro lugar, entender que essa luta está lá no nosso coração. Uma luta entre o reino do eu versus o reino de Deus. O reino do eu é o pecado que nos faz viver, né, enclausurados. Mas Jesus Cristo morreu para nos resgatar do reino do eu e nos levar para o reino de Deus. Mas há um segundo aspecto, né, um segundo lugar aqui que o texto bíblico nos aponta o caminho para sermos modelos de uma comunicação redimida. E aí eu quero levá-los a um outro texto, que é o texto de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo de número 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Os versos 3 a 4. Segunda de Pedro. Perdão, meus irmãos, é capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 3 e 4, exatamente, esse mesmo. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Como que nós podemos ser um modelo de comunicação redimida? De acordo com esse texto, você precisa receber e usar as provisões de Deus. Veja, o texto diz assim, pelo seu poder divino, visto como pelo seu poder divino, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, no sentido original do texto, nós temos uma ideia aqui de uma ação definitiva que foi feita no passado, mas que tem resultados contínuos no presente e no futuro. Então, nos tem sido doadas essa ideia, olha, já foi doado no passado e o resultado dessa doação é que ela é contínua para o presente e para o futuro. Em outras palavras, Pedro está dizendo, olha, se você é filho de Deus, o que foi prometido para você, que te conduz à vida e à piedade, já foi dado. É como se já estivesse no seu armazém, assim, no armário de sua casa. Você só precisa receber e usar. Então, Pedro não está condicionando, essa aqui é uma promessa. Isso é algo que pode acontecer.
Pedro está dizendo que é uma declaração do que já é seu. Olha, o divino poder de Deus já te concedeu todas as coisas que são suficientes para te levar a uma vida piedosa. Tudo que você precisa para a vida e para a piedade já foi armazenado por Deus. Já está contigo. Já foi doado lá no passado e tem ação no presente e no futuro. Então, por que Pedro usa essas duas palavras, vida e piedade? Pedro conhece o seu público, a quem ele está pastoreando por essa carta. Então, se ele tivesse dito que Deus nos deu tudo que pertence à vida, tudo que é necessário para a vida, seria muito tentador nós pensarmos apenas no futuro, pensando assim em eternidade, em vida eterna. Alguém poderia pensar assim, nossa, que maravilhoso saber que Deus nos deu tudo que é suficiente para a gente na eternidade morar com Ele. Esse é um fato glorioso, nós vamos morar na eternidade com o Senhor e Ele nos proverá, ou nos proveu tudo que é necessário para isso. Mas esse não é o assunto de Pedro. Por isso que Pedro conecta a vida com piedade, porque a piedade, ela nos traz para o presente. A ideia de vida piedosa é uma vida que honra a Deus em pensamento, em palavra, em desejo, em ação. Então, até o momento em que formos recolhidos por Cristo, veja, Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para uma vida piedosa. Aplicando isso, meus irmãos, Deus já nos deu tudo o que é preciso para você ter uma conversa difícil com o cônjuge. Deus já te deu tudo o que é preciso para você falar com aquele adolescente rebelde de uma forma graciosa e transformadora. Ele te deu tudo o que é preciso para você falar em amor com aquele vizinho que vive perturbando a sua vida por causa de um som alto. Ele já te deu tudo o que é preciso para você lidar com uma pessoa que te traiu. Você precisa receber essa provisão de Deus. Ele já te deu tudo o que você precisa. Tudo o que eu preciso para uma vida piedosa. Então, isso traz uma segunda implicação. O que ele me deu? Então, é importante a gente falar isso, né? Não basta simplesmente, olha, Deus te deu tudo o que é preciso para você ter uma vida piedosa no falar, para você ser um modelo de comunicação. Tá, mas o que ele me deu? O que está nesse armazém que o senhor falou? O que está no pacote desse presente? Nós podemos destacar aqui alguns elementos. Primeiro, o perdão. Né? A obra substitutiva de Cristo é apontada por Pedro em sua carta como aquilo que nos faz ficar diante de Deus e dizer, Senhor, a minha vida não anda muito bem, eu estou errado, eu quero ser leal ao seu reino, eu quero me comunicar de forma redentiva, mas às vezes eu escorrego e vivo enclausurado no reino do eu valorizo mais o que eu quero e não o que o Senhor quer. Então me ajuda, Pai, me abençoa, me perdoa. Então, você pode, mesmo diante das suas falhas, se colocar diante de um Deus santo e não ter medo de falar com Ele. Veja, você pode falar com Deus por causa de Jesus. Então você pode recorrer ao Senhor para que Ele tenha compaixão de você, porque você recebeu esse presente do perdão. Então essa primeira provisão, essa parte dessa provisão que Deus já nos deu é o perdão. É o acesso a Ele por meio de Jesus. Em segundo lugar, eu entendo que Deus também nos deu essa capacitação. Deus sabia que nossa necessidade era tão grande que Ele não apenas nos perdoou, mas Ele literalmente entrou em nós pelo Espírito para que nós tivéssemos o poder de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Nós não teríamos condições de viver uma vida piedosa sozinhos. Então o Espírito Santo habita em nós para que nós possamos viver uma vida piedosa. Então Jesus não é apenas o Emanuel, o Deus conosco, porque Ele encarnou-se e veio à Terra. Ele é o Emanuel porque a palavra nos fez o seu local de habitação. Nós falamos isso lá no início, né? Ele veio habitar em nós. E Ele quer que dentro dessa habitação nós usemos a nossa palavra no propósito original de Deus. Então Deus lida com a nossa impotência. Ele não dá simplesmente um mandamento e diz assim, ó, se vira, você não é quadrado. Dê seus pulos para você se comunicar de forma redentiva, para você se tornar um modelo na sua palavra. Mas Ele literalmente dá dele mesmo. Então, se você é um filho de Deus, Ele está dentro de você, em poder, te agraciando e te capacitando para obedecer o seu chamado. Mas há uma terceira bênção dessa provisão que Deus já nos deu, que não é apenas o perdão, a capacitação, mas é a libertação. Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer dessa verdade. João diz que Jesus Cristo veio a esse mundo para eliminar o pecado. Não sei se você já pensou nisso, mas nós temos um Redentor que é insatisfeito. Como assim, pastor? Você está falando que Jesus é um Redentor insatisfeito? Sim. A Escritura nos mostra que Ele não descansa
ele não cederá enquanto cada átomo de pecado esteja na criação. Então, enquanto você tiver um micróbio, um vírus pecaminoso que afeta a criação, Jesus Cristo não terminará a sua obra. Ele vai erradicar cada célula, cada parte do pecado que habita no meu coração, no seu coração, em toda a criação. Então, é aquilo que Paul Tripp diz, que um dia nós seremos convidados para o maior funeral de todos os tempos. E aquele que todos nós iremos rindo e não chorando. Você sabe qual é o funeral que todos nós queremos tanto participar? O funeral do pecado. Nós vamos assistir à morte do pecado, com a vinda e a consumação gloriosa do Senhor Jesus. Então nós aguardamos esse funeral, esse sepultamento. Até lá, meus irmãos, nós temos essa promessa do Evangelho, que o pecado morrerá. E Cristo já começou a fazer essa obra. Se nós estamos em Cristo, nós seremos com Ele em santidade, conduzidos para todo o sempre. Então, Cristo está restaurando em nós, libertando-nos de nós mesmos, para que não vivamos para nós, mas para Ele, que por nós morreu. Então, veja, existe estímulo maior para esse? Por isso que nós encerramos agora, meus irmãos, trazendo essa ideia de que o que é necessário para uma vida piedosa já foi dado, já está armazenado. Você só precisa usar essas provisões de Deus. Deus te perdoou, Deus te capacitou e Deus te libertou e tem te libertado, de modo que você viva para o reino glorioso do Senhor e seja um agente à disposição do Senhor, seja um jovem modelo que serve e que usa uma comunicação redentiva. E essa é a nossa proposta nessa noite para você. Essa é a ideia que a palavra de Deus quer nos ensinar. Considerando, então, finalmente, meus irmãos, o que nós aprendemos nessa noite é que não tem como escapar da mensagem da Escritura. Problemas nas nossas palavras são problemas no nosso coração. Nós vimos que há uma consistência orgânica entre o que está no meu coração e o que sai na minha boca. Então, para a gente poder ser modelo na palavra, torna-te padrão na palavra, nós precisamos entender que a luta é entre dois reinos. Uma guerra entre o reino do eu e o reino de Deus. Quando nós falamos, não existe neutralidade. Nós vimos lá em Provérbios que ou é para a morte ou é para a vida. Elas só possuem duas direções. Para o reino do eu ou para o reino de Deus. E o reino que governar o seu coração ditará as palavras. Porém, meus irmãos, nós saímos daqui também estimulados. Há uma graça poderosa que nos foi concedida. Nós vimos aqui que é uma graça poderosa porque ela é capacitadora, ela é libertadora, ela é perdoadora nessa luta que nós estamos travando. Lembre-se que não há um argumento mais poderoso para essa necessidade diária que você tem da graça de Deus. Basta você avaliar as palavras que saem da sua boca. Todos nós, diariamente, precisamos ser resgatados por Deus, por sua graça. Todos nós precisamos estar inflamados pelo amor do reino, ao reino de Deus, pelo amor ao nosso Senhor, e é com o nosso coração repleto de gratidão que nós vamos falar como agentes do seu amor transformador. Por isso que, finalmente, nós temos aqui uma terceira proposta de oração. Você deve sair nessa noite orando para Deus brotar no seu coração essa necessidade diária da sua graça para que você possa falar como Ele pretende. E essa é uma oração que você pode ter certeza que Deus vai ouvir. Portanto, o que nós vimos nessa noite, meus irmãos, é, uma vez que há similaridades entre nós e o jovem Timóteo, somos jovens, temos dons de serviço e também falamos, nós vimos caminhos que devem nos auxiliar a seguir essa proposta de sermos jovens modelos, jovens padrões, que servem ao Senhor e que se comunicam redentivamente, porque Deus já nos deu a provisão necessária para falar, restaurando a nossa conversa ao sentido original, que é para a glória do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, agora encerrando e pedindo a Deus que nos abençoe. Deus Santo, nós bendizemos ao Senhor e queremos, ó Deus, que a nossa boca sempre seja para a Tua glória. Queremos colocá-la a serviço do Senhor, a serviço do reino do Senhor. Queremos, ó Deus, que a Tua palavra molde
as nossas palavras, que nós possamos entender o significado profundo das nossas comunicações, que nos foi dado por um Deus que se comunica, por um Deus que fala. Que possamos, ó Deus, mergulhados nessas profundidades da Tua palavra, entendermos a urgência, a complexidade desse assunto, não para ficarmos desanimados, mas para recebermos, ó Deus, as provisões que já nos foram doadas para vivermos uma vida piedosa. Possamos, ó Deus, usá-las de forma que, para a Tua glória, sejamos exemplos no serviço e na nossa comunicação. Como jovens, ó Deus, nós te pedimos, pois temos muitos desafios, muitas tentações, muitas falhas em nosso coração, mas faz-nos diariamente, ó Deus, clamar ao Senhor pelo resgate dessa necessidade da sua graça, da plenitude do teu Espírito, para com poder nos mover a uma comunicação moldada pela palavra, que busca a glória do teu santo e bendito nome. Sei com todos os irmãos que participaram dessa programação, aqueles que participarão posteriormente, que as tuas palavras encontrem morada nos seus corações. É isso que nós pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com toda a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, hoje e para todo o sempre. Amém, Senhor. Amém. Pastor, em nome da FEMPROM, eu venho agradecer ao Senhor por esta palavra que é boa e digna de inteira aceitação. Que o Senhor continue usando a sua vida para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado. Sinta-se abraçado por nós da FEMPROM. E, pessoal, essa foi a primeira das 5 sextas-feiras que nós teremos. Na próxima sexta-feira, nós também teremos, às 8 horas, o próximo Torna-te Padrão. O próximo Torna-te Padrão é agora no procedimento. E quem estará conosco é o reverendo Ademir Aguiar, pastor da IP Butantã. Muitos já conhecem, e aqueles que não conhecem, venham ouvir e serem abençoados pela vida do reverendo Ademir. Continuem nos acompanhando no Facebook, continuem nos acompanhando também no Instagram e nos grupos de WhatsApp. Qualquer novidade ou qualquer alteração, nós vamos comunicar vocês por estes grupos, tá bom? Então é isso, pessoal. A vocês que participaram, muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Não esqueçamos de orar por esta programação e compartilhar também para alcançarmos mais vidas para serem abençoadas pelo nosso Senhor. Então, vamos finalizar com o nosso motto: alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Avante. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Jesus.